Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso estudo de Daniel. Estamos quase finalizando o capítulo 11 de Daniel, estamos estudando bastante, colocando muitas evidências, né, para aqueles que estão nos acompanhando online e de forma, né, remota depois ou assistindo a gravação. Nós estamos no versículo 42 de Daniel capítulo 11. Nós vamos só recapitular o versículo 41 bem rapidamente. E nós estamos intitulando o estudo de hoje A União do Rei do Norte e o Rei do Sul. Então, pela primeira vez na história, nós veremos a convergência entre os dois poderes, nunca antes visto. Até aqui, o Rei do Norte atacava o Rei do Sul contra-atacava, revidava, o Rei do Norte vinha em vingança, atropelava, devastava o Rei do Sul. E desde o versículo 40 estamos vendo uma ferida do Rei do Norte sendo curada. E pela primeira vez na história, né, porque o Daniel 11 conta e resume a história de vários séculos, nós veremos hoje a união entre os dois poderes, tá bom? E para nós conduzirmos nosso estudo, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo dirigindo nosso estudo e a Vera vai orar por nós, por favor. Querido Pai, aqui estamos, Senhor, pedindo que nos envie o Espírito Santo, que nos encaminhe nesse estudo, num momento tão importante do planeta, da Terra, num momento tão importante onde tantas coisas estão acontecendo, as reuniões dos grandes líderes das nações, e que não nos pega de surpresa, Senhor, porque estamos sendo preparados para esse momento. Pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria no momento desse, nos dê bastante força, fé, para Amém. que possamos estar confiando na Tua vontade, Senhor, e sabendo que o Senhor nos preparará e nos protegerá a cada um, Senhor. Amém. Conduza, Senhor, esse nosso estudo de hoje, sempre para a honra e glória do Teu nome, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Vera. Nós começamos então nosso estudo, lendo o capítulo 11 de Daniel, versículo 41. Nós estudamos até o versículo 41, né, chegando no 42, semana passada, e nós vimos que a Bíblia diz o seguinte, né, retomando o estudo: e entrará na terra gloriosa, se referindo ao rei do norte, ok? Então, o Rei do Norte, e nós já identificamos envolvendo Daniel 7, Daniel 2, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Neste momento da história, neste versículo, ele é o papado. Então, o papado entrará na Terra Gloriosa. Não estamos falando de uma invasão militar, uma invasão bélica na região da Palestina ou território de Israel, não. É uma invasão ao povo de Deus, conhecido como Jerusalém espiritual ou Israel moderno. Então, esse avanço no mundo já onde o seu povo, né, o povo de Deus se encontra ao redor do mundo, e é através de uma aliança com a besta que surge da terra, né, representada em Apocalipse 13 como os Estados Unidos. Então, quando ocorrer essa união, ele poderá avançar contra esse povo. Então, muitos países cairão. E aí nós vimos em toda a bagagem de Daniel 11, né, pela artimanha, pela negociação, pela coerção, pela amizade, pela diplomacia, muitos países cairão no engano, né? Mas da sua mão escaparão estes. Então, a princípio, e por um pequeno período de tempo, que aqui não é definido, não cabe a nós especularmos, né? Aqui, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon serão preservados. Então, se a Terra Gloriosa, se Israel será atacada, né? Então, os primos, os parentes de Israel, serão preservados por pouco tempo. E aí também não estamos falando dos descendentes literais de Esaú, né, cujo outro nome é Edom.
Não estamos falando dos moabitas, nem dos amonitas. Estamos falando o quê? De igrejas irmãs, a igreja remanescente dos últimos dias, no aspecto da sua crença, né? Então, se a igreja adventista do sétimo dia, por tudo que nós estudamos aqui, detém as características de Apocalipse 12 e 17, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E além disso, tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético, né? Na pessoa de Ellen White, como profetisa do Senhor. Então, estamos falando de igrejas irmãs, e nós não vamos dizer, assim, dizer o nome, porque não dá para saber. Talvez no futuro, né, quando tudo isso for cumprido, lá no céu nós saibamos os nomes das igrejas mães que reconhecerão esses enganos e por um tempo não cairão na cilada do papado, tá bom? E a gente vê hoje que isso está acontecendo, não de forma oficial, não de forma, né, comunicada pelos líderes da igreja X, Y, Z, mas a gente vê que há uma polarização interna dentro das igrejas, e todas, né, inclusive da Igreja Católica. Muitos são a favor do que Francisco está fazendo, né, solidariedade, a união, o ecumenismo, etc. E muitos são contra, porque ele está abraçando está indo no modernismo, né, abraçando questões que antigamente eram inegociáveis, né, como a questão da aceitação dos homossexuais, etc. Então, essa nova ordem mundial que ele está apoiando é muito bem vista, com clareza, por muitos católicos dentro da estrutura. Então, eu creio que o Espírito Santo coloca discernimento em todos, quando nem todos conhecem ao pé da letra, ou a simbologia, ou a palavra, como nós estamos tendo a oportunidade de ver, né? Mas vendo os eventos, vendo a porta larga se formar e uma porta estreita se configurando, muitos apenas poderão ver isso e dirão: a grande maioria está sendo enganada. Né? Então, assim, o Espírito Santo, Deus é misericordioso nesse sentido. Muitos sinceros reconhecerão o engano e por um período de tempo essas igrejas irmãs estarão fora dos ardis e das ciladas desse poder, né? Então, o versículo 42 avança. Ou seja, passa um pouco de tempo e então o rei do norte estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Então, esse comentário quer dizer no aspecto de que envolverá todos os países, tá? E aí, o ponto-chave conectado com Apocalipse 12 é que isso só será possível através da união, da ligação entre o poder, o país mais influente dos nossos dias. E estamos falando dos Estados Unidos, tá bom? Então, quando nós estudarmos Apocalipse 12, 13, nós confirmaremos que a besta que surge da terra, com toda a simbologia, né, em que momento surgiu, após a ferida mortal, o local, a terra, formada por imigrantes, o conceito de liberdade e todos os outros elementos, nos dá uma firmeza de afirmar de que os Estados Unidos da América são o poder que permitirá que o papado chegue até os confins da terra através da sua influência político-religiosa, tá? Então, e aqui a terra do Egito não escapará, já entra na questão que nós batemos muito na tecla e nós estudamos há duas segundas-feiras. O Egito, aqui não é literal, aqui representa a herança de uma revolução francesa que proferiu uma ferida mortal ao rei do norte. Então, tudo que é filosofia herdada dessa revolução, o ateísmo, o socialismo, o comunismo, o feminismo e todas as suas vertentes, né, como nós já estudamos, serão enganados por esse poder num momento posterior ao versículo 41. Então, e aí nós vamos falar qual será o elo, qual será o motivo, qual será o pretexto para que todos os países caiam na cilada, no engano, e também todos aqueles que não pertencem às igrejas irmãs, né? Edom, Moabe e Amon.
Ou seja, nós não estamos falando aqui, quando falamos do Egito, nós não estamos falando de pessoas crentes. Estamos falando de grupos de pessoas que não acreditam em Deus, nem na Bíblia, mas que serão envolvidos pelas mesmas ciladas, tá bom? Do papado. E aí vamos analisar. Essa expressão quer dizer que conquistará até as extremidades do mundo, tá? Então, o mundo inteiro estará e cairá sobre os enganos de Satanás. Inclusive, o ateísmo, como eu falei, né, e toda a herança dessa revolução. Então, o Rei do Norte alcança sua máxima força quando a ferida é curada. Então, aqui, Daniel 11 chega um pouco à frente de Apocalipse 13, porque Apocalipse 13 também descreve o momento que a ferida mortal será curada, quando as águas da boca daquela besta voltam a fluir e multidões, povos e línguas perseguem ao Israel moderno, tá bom? E aqui por isso que nós colocamos nesse mapa, né, o reino de Amon, reino de Moabe, reino de Edom, vizinhos geográficos naquela época de Israel. Então agora nós estamos falando de uma vizinhança não geográfica, e sim de uma vizinhança no início, né, evangélica, através das crenças, né? Poderíamos falar grupos protestantes, né? Ou a herança desses grupos. E depois todos os países. E o versículo seguinte vai ampliar essa questão, tá? Então, qual é o cenário? Essa caricatura aqui define o que daqui a pouco ainda não está ocorrendo, mas daqui a pouco vai ocorrer, tá? Então, em prol de um discurso de proteção do mundo, de proteção do meio ambiente, todos os governos aceitarão a proposta que, por sinal, é muito boa. Ninguém nega de que nós precisamos proteger o nosso clima, nossas florestas, nosso meio ambiente, nossa família, nossa economia, né? Mas o engano é no aspecto de que tudo isso vai convergir para um falso dia de adoração, né? Então, como a maioria das autoridades dos governos não entendem o que está por trás de fato é uma questão de adoração, então eles são usados, manipulados pela mente, né, que está por cima desse líder religioso, que na verdade é Satanás, né? Então ele quer levar o mundo inteiro configurando um cenário de falsa adoração no domingo. E para isso, para que todos sejam obrigados, como foram na época de Daniel 3, né? Ao som da música, ao som de um sinal, ao som de uma lei, ao som de uma legislação, toda a humanidade precisará se ajoelhar diante da imagem que será formada em adoração ao domingo. E como essa falsa religião, o papado, não tem legislação, então ele usa do braço, né, e das autoridades governamentais do mundo inteiro, tá bom? Então, os versículos 42 e 43 nos mostram que o mundo inteiro estará nas mãos do Vaticano, né, do papado especificamente, espiritualmente e, por que não dizer, economicamente, né? Se a gente está falando de um estado, de um dos mais ricos do mundo, né, num território minúsculo, então a sua influência é gigantesca também nesse aspecto econômico. E aqui eu vou fazer uma ponte entre o que eu falei no âmbito político na segunda-feira passada. Aqui vamos mostrar um pouco rapidamente a influência religiosa, né, do papado no sentido de aglutinar todas as forças religiosas existentes hoje no mundo. Então, nunca antes, por exemplo, um papa tinha conseguido reunir as autoridades palestinas, né, e as israelenses para estabelecer um acordo. A própria revista, né, essa capa já tem 5 anos, já tinha denominado que um novo império romano estava surgindo, né, ou se adaptando ao mundo moderno, na figura do seu líder, num aspecto, um cara muito carismático, uma pessoa que tem muito conhecimento, né, de uma herança jesuíta, e ele quer abraçar tanto socialismo, comunismo, minorias, modernizar a igreja e levar empresas e países
a adotar uma agenda de unificação, né, em prol do cuidado do planeta. Versículo 43, diz o seguinte: então o rei do norte, o papado, né, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Então aqui está falando agora de riqueza econômica, né? Existe um banco Vaticano, existe toda uma estrutura, uma herança, né? Dessa riqueza que de fato existe, tá? Muita coisa não pode ser comprovada, então nós não fazemos ideia, não vamos entrar nesse mérito, mas de fato há uma riqueza ali junto com esse poder. Então, o que significa que os líbios e os etíopes, junto com os egípcios, neste caso? Na simbologia bíblica, né, primeiro vamos analisar a questão geográfica. O Egito era um lugar muito fértil, né, onde o delta do Nilo permitia que essa região fosse fértil. A região da Etiópia, perdão, estava localizada mais para o sul, uma região naquela época com muita riqueza mineral, né? Muita fonte de riqueza. Aí entra a questão, né, da rainha de Sabá, por exemplo, que vinha daquela região com muitos tesouros para Salomão. Então, no contexto que é escrito o Daniel 11, nós vemos que há uma conexão com essa questão, tá? E a Líbia, ela ficava no deserto, uma região desolada, árida e sem recursos, tanto de água, né, materiais naturais como água, para suas plantações, sustento, e desprovista de elementos minerais e outro tipo de riqueza, como a Etiópia. Ok? Então, estamos falando de contrastes entre pobres, ricos e, inclusive, o Egito. Então, quando nós analisamos esses contextos, tá, que eu acabei de comentar, nós estamos falando de que a Líbia representam todos os países e as nações pobres, que não têm recursos naturais, intelectuais, não têm empresas, etc. Tá? Representam todas as nações subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento. A Etiópia representa as nações e os países, né, que detêm riquezas, ok? E o Egito num aspecto para englobar tudo isso, ou seja, pobres, ricos e o mundo inteiro estarão envolvidos nesse engano. Tá? Então, essa ideia se junta com Daniel 11, 41, 42 e agora 43, vai dizer, olha, pobres e ricos, sob a influência da união entre o poder, né, do momento, os Estados Unidos, o papado levará a todos ao engano da formação de um falso sistema de adoração. Ok? Então, por que se envolve todos? Porque é necessário que existam leis mundiais, é necessário que exista uma autoridade mundial, é necessário que exista uma moeda, quem sabe daqui a pouco surge esse conceito, né? Uma moeda única. As fronteiras precisarão serem abertas, né? Já que pela questão da solidariedade, por exemplo, precisamos acolher muitos refugiados, muitas barreiras comerciais precisam cair, esse protecionismo, né, que tanto Trump promovia, por exemplo, era um problema para essa visão, né? Então, os patriotas, aqueles que promovem a separação, a criação de fronteiras, barreiras, a tendência é que tudo isso seja colocado de lado por um discurso de fraternidade, de união para salvar o bem comum, né? Então, uma vez que o rei do sul caiu, já foi vencido, como nós vimos nos versículos anteriores, os seus inimigos, nesse momento, se aliam e se juntam ao rei do norte. Então, a herança do rei do sul, como eu comentei, né, vai se unir ao papado. E pela primeira vez na história e nos versículos de Daniel 11, o rei do norte e o rei do sul se aliam, se unem para atacar Israel espiritual. Ok? Então, como vai ocorrer isso? Né? Primeiro, porque
o rei do norte será muito mais forte e o engano dele é mais poderoso do que o engano proposto pelo rei do sul, né? Então, uma religião desviada da verdade assumirá o controle do engano. Não será o ateísmo, não será um desdobramento desse conceito que vai levar o mundo para o engano, tá? Apocalipse 16, 14 vai complementar e vai nos dizer como será feito isso. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Ou seja, os espíritos de demônios hoje estão trabalhando com quem? Com os líderes do planeta e com todas as pessoas do mundo, no sentido de congregar todos os súditos, no caso, né, do inimigo, para uma grande batalha. Neste momento, boa parte deles estão enganados. Ainda não ocorreu um último alerta dado pelo povo de Deus, tá? Então, estão se preparando para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É um preâmbulo do que seria o Armagedon, a última luta, o último conflito entre o bem e o mal, tá bom? Então, quem está trabalhando por trás não são apenas homens, são hostes angelicais do mal que estão influenciando para que essa agenda de fato ocorra, tá? Então, todos nós sentimos isso, vocês podem perceber isso, né? Na sua jornada cristã, existe alguém que está falando, entrega seu coração a Cristo, e tem alguém que está tentando criar condições para que você adie essa entrega, para que você não reconheça, né? E deixe para depois os planos de Deus, por exemplo. Né? Então, o mundo inteiro, e principalmente as autoridades, estão sofrendo uma influência para cair no engano, nessa cilada, tá bom? Então, Ellen White complementa essa visão no livro Grande Conflito. Quem não leu esse livro, aconselho que leiam, tá bom? Ele é esclarecedor e é maravilhoso quando se fala sobre o Grande Conflito. Ela diz o seguinte: os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes, né, serão enganados tanto governantes quanto súditos. Em outros textos, em outros livros, ela comenta, né, que são as bases, que é a população que por aclamação acaba pedindo a criação de leis para proteger o mundo. E é a população que pede, né? Quando daqui a pouco começarem a surgirem problemas e catástrofes naturais, né? E porque de fato o clima estará envolvido nessa questão. E não digo que necessariamente por causa do aquecimento global, porque muitos especialistas questionam isso daí, né? Então as pessoas dirão: Deus está nos castigando, Deus está irado. E se Deus está irado, precisamos voltar nosso coração, nossa família, nossa sociedade para Deus. E a melhor maneira de fazer isso é obrigar a todos, né, que tenham essa consciência espiritual para preservar o nosso mundo num dia em que a maioria teria maior facilidade de guardar esse dia, né? Então aqui eu tenho aqui algumas evidências, já não mais do aspecto político e sim do aspecto religioso, desde a época de João Paulo II, principalmente, né? Um papa, um dos mais ecumênicos de todos os tempos, ele chamava, reunia por várias e várias ocasiões. Esse encontro, se não me engano, foi em 2001, se não me engano, tá? Vários encontros ecumênicos onde lideranças, e aí não estamos falando de lideranças cristãs, estamos falando de religiões da Ásia, né, da Rússia, e do mundo inteiro se encontravam com o Papa João Paulo II para terem encontros e fazerem alianças. Aqui mais evidências, né, momentos históricos. Agora Francisco se reunindo com lideranças árabes, judias, né, muçulmanos e outros grupos cristãos, né? Olha aqui, a maioria deles são da Ásia. E aqui um outro encontro também histórico, né? Um encontro na Arábia Saudita.
em lugares onde até então era impossível, né, que um líder religioso cristão pudesse fazer algum acordo ou até mesmo um encontro amigável, né? Então, o que foi conversado, o que foi debatido e o que foi assinado, não dá para saber. Mas o que nós podemos dizer é que essa aproximação nos dá um sinal muito claro de que o ecumenismo está mais forte do que nunca. Então, a aceitação por parte do papado de todas as pessoas, né, com a sua crença, com a sua religião, não permitindo que as diferenças, né, criem barreiras ou separem essas religiões, e ao contrário, as semelhanças possam, né, unir a todos, faz com que nós tenhamos um encontro que Apocalipse define como Babilônia. Esse encontro, né, essa união, essa mistura total de credos, religiões, divindades, etc., etc., seja uma confusão. Apocalipse define como Babilônia, né? Essa união ecumênica. Então, se todos moram num planeta, se todos acreditam em Deus, todos têm fé, todos promovem o amor, pregam e o praticam, então isso deveria permear essa união. Isso deveria ser o elo. Independente de quem você crê, você pode continuar acreditando, praticando a religião da maneira que você entende, mas aqui a única coisa que a gente quer é que todos nos unamos para cuidar do planeta, tá? Então, vamos derrubar toda e qualquer barreira que nos separou ou nos separa por qualquer motivo, seja atual, teológico, histórico, né, desavenças, etc., e vamos nos unir para salvar o nosso planeta, tá bom? E aqui, essa aliança, como a gente está descrevendo e configurando, né, entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, é representada quando os reis da terra, no mundo todo, no versículo anterior, se unem pela primeira vez contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E como eu disse, né, Apocalipse 12, 17 descreve, né, quem é que de fato está por trás de tudo. E o dragão se encheu de ira e foi perseguir a descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, como eu sempre comentei aqui, faz mais sentido, né? O inimigo está por trás do rei do norte, por trás do rei do sul, porque ele quer infringir ataques contra o povo de Deus, porque é a única maneira que ele tem de proferir ataques contra o próprio Deus, ferindo a filha, né, dos seus olhos, a sua igreja amada, protegida e sempre preservada. Então, aqui nós falamos qual será o pretexto, qual será o motivo pelo qual essa união vai ocorrer. Né? Quando há alguns 10 anos atrás, dentro do meio adventista e até mesmo no meio evangélico, se começou a reconhecer que essa agenda climática estava ganhando muita força. No início se falava aquecimento global, efeito estufa, aquecimento global, e vocês ouviram no jornal, nas revistas, em todos os meios, internet, etc., batendo nessa tecla. Até que começaram a surgir estudos, especialistas, né, climatologistas, aquelas pessoas que trabalham com simulação, aquisição de dados, especialistas do clima, né, de fato, começaram a dizer, olha, os dados não sustentam de que o homem seja o causador dos problemas climáticos, tá? Muitos especialistas, e eu assisti vários, o próprio Michelson Borges, né, levantou essa questão, contrapondo o que se dizia oficialmente pela mídia, né, oficial, e pelas autoridades. Isso já tem uns 10 anos ocorrendo, tá? Isso não é novo, isso já é muito bem conhecido. Quando ocorreu isso, então eles estrategicamente mudaram o nome. Ninguém fala mais aquecimento global hoje. Hoje se usa mudanças climáticas, questões climáticas, assuntos climáticos, para não escandalizar, vamos dizer assim, pessoas que entendem do assunto. E, intencionalmente, muitos desses especialistas foram silenciados. Não há um debate, não há um congresso onde possa ser colocado dados de fato,
né? Inclusive, alguns sinalizaram de que há 5, 6 anos atrás foram um triênio dos mais frios no mundo inteiro, né? Então, você pode procurar na internet, você vai encontrar, né, indo um pouco mais a fundo, pessoas especialistas que falam a favor e contra o aquecimento global. Mas há questionamentos, tá? Não sou especialista, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu posso dizer é que especialistas falam a favor e contra. Em algumas situações há interesses, né? Conflito de interesses, quem fala que é a favor, porque há quem financia, se é um governo, se é uma ONG X ou se é uma empresa X, tá? E há também a questão política envolvida nisso, né? E uma grande questão econômica. E aí eu posso falar na minha percepção, porque eu trabalho numa grande empresa, né? E eu trabalhava na época em uma outra empresa. E bem resumidamente, né? Muitos anos de percepção e conversando com muita gente, o que está ocorrendo no aspecto de vista econômico? Os países emergentes, eles estavam chegando com muita intensidade, né, crescendo muito, se aproximando em números, não em tecnologia, mas em números, aos países ricos. E aí estou falando de Índia, China, Rússia. No seu momento, o Brasil, mas o Brasil ficou um pouco para trás, a Turquia também, enfim. Mas hoje nós temos o quê? Índia e China, principalmente, né? Chegando muito perto dos países desenvolvidos, em quantidade, tá? Não em nível tecnológico de desenvolvimento. Então, do ponto de vista empresarial, tecnológico, o que se falava era, né? Não tinha nada a ver com fé, que os países desenvolvidos intencionalmente estavam querendo tirar o mundo inteiro de um patamar tecnológico baseado em combustíveis fósseis e levá-los para um nível tecnológico superior baseado em tecnologias que não tinham energia fóssil. O que eu quero dizer é o seguinte: se a China e a Índia estão se aproximando de mim, que eu sou Estados Unidos, ou Japão, ou França, ou Alemanha, etc., então eu vou subir para um próximo nível tecnológico com energia limpa e vou deixar esses países para trás, porque eles não têm tecnologia, não dominam, e aí como eu preparo a legislação, né, normas, etc., né, no âmbito da economia, eu deixo eles para trás com essa jogada estratégica econômica. Então, claro que eles não enxergam essa questão religiosa que está por trás. Por isso que vocês, né, aqui a gente junta todos os aspectos, econômico, religioso e político, nesse pretexto que une o quê? Ateus, agnósticos, pessoas que acreditam na ciência sem acreditar em Deus, caem na cilada de que esse é o melhor pretexto para se unir a todas as pessoas, né? Uma vez que todos somos seres humanos e moramos nesse planeta, não é? E nós fizemos segunda-feira passada uma análise, né, das encíclicas papais desde Leão XIII, se não me engano, e nós vimos de que cada um deles foi com a sua encíclica descrevendo os avanços que a Igreja Católica estava fazendo nessa visão de mundo que ela tinha e o que ela estava propondo. Então, em 2015, Francisco escreveu e lançou a encíclica papal chamada Laudato Si. E ela como essa figura, né, reconhece, ela é para falar a respeito de uma agenda verde, e evitar emissões, manter o clima, né, controlado, evitar o aquecimento global, cuidado do planeta, da família, da economia, um dia para o descanso. Aqui, literalmente, aqui nessa encíclica é proposto o domingo como dia de guarda, falando que esse dia foi Cristo que ressuscitou e a igreja e a família e a sociedade poderia usá-lo para salvar tudo, né? O planeta, etc, etc. Tá? Então, está escrito. Alguém apenas precisa dizer assim, olha, alguém sabiamente já deixou isso aqui escrito, precisamos adotar essa ideia. Trazer para a mesa de negociação entre os líderes dos países e dizer, está aqui a solução.
Francisco já sabia. Apenas precisamos adotar. Vamos implementar? Vamos estabelecer um acordo e agora, daqui em diante, fica valendo isso daqui e o mundo inteiro precisa seguir, tá? E eu contei um testemunho, acho que já tem vários vídeos onde eu comentei e eu presenciei numa reunião entre professores da universidade, na época que eu dava aula, onde o padre da paróquia do Barreiro, em Belo Horizonte, propôs para o diretor acadêmico daquela universidade onde eu trabalhava, um projeto que vinha de Francisco, isso 2016, tá? Esse testemunho. Eu ouvi desse diretor acadêmico na universidade. Francisco propunha para ele um projeto econômico, familiar, né, e espiritual e social, que no domingo ocorresse esse descanso. E o diretor acadêmico, lógico, ele aceitou a proposta, enfim, nada oficial, mas nos bastidores, isso me levou ao pensamento muito claro de que nos bastidores, cada padre, cada soldado desse exército, né, e muitos deles enganados, e muitos deles também reconheceram o engano, muitos desses padres, muitos deles leem Ellen White, muitos deles leem a Bíblia, mas muitos que ainda estão no engano estão promovendo esse projeto e estão conversando nos bastidores com entidades sociais, governamentais, não governamentais, escolas, né, etc, etc. E isso já está de forma tão propagada na nossa sociedade que quando chegar o pretexto, né, seja por uma crise sanitária ou por um fenômeno natural, terremoto, maremoto, tsunami, furacão, seja lá o que for, o povo, a sociedade, as pessoas vão clamar para as autoridades para criarem o que já está na boca de todo mundo, né? O resumo e a essência do Laudato Si. Então, de 2015 para 2019, né? Essa agenda foi avançando, etc. Mas em 2019 ocorreu algo que o mundo inteiro não esperava, nem você e eu. Embora estivesse escrito em Mateus 24, né? Epidemias, pandemias, a questão da saúde, Jesus já sabia, ele já tinha advertido. Em 2019 chegou ao mundo inteiro a pandemia, o Covid-19. Chegou para quê? Chegou para matar pessoas, infelizmente, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas queridos nossos. Tomara que nesse grupo ninguém, mas a gente sabe que muitos próximos de nós caíram. Isso é uma verdade, isso é uma pandemia, uma doença, né? Nós não estamos entrando no mérito, nós não somos negacionistas, mas o que estamos analisando e colocando aqui é que isso serviu de carona para acelerar o discurso que vinha muito lentamente, né, no clima, tá? Nessa união, a pandemia veio para acelerar as questões das ferramentas de controle, né? Como é que o mundo inteiro adotará o discurso do clima se eles não têm as ferramentas para controlar, né? A posição, a localização, se está ou não está dentro do sistema, etc. Então, eles, né? Quando eu falo eles, eu estou falando da união entre o poder civil e religioso, estão acelerando essas ferramentas de controle através da pandemia. Por quê? Porque aqui os direitos de liberdade, né, de ir e vir, foram jogados por terra, ora com um bom pretexto sanitário e ora, às vezes, de forma muito forçada. Isso ocorreu em diversos municípios, países e estados do mundo inteiro, né, por causa da pandemia. Então, a constituição de muitos países que promovia a liberdade foi jogada por terra, como eu disse, por um bom motivo. E hoje continua se trabalhando com essa questão, né? Passaporte verde, vacinação em massa, etc. Então, nós não estamos falando nada a respeito da vacinação, mas o que eu estou dizendo é que o que temos herança da pandemia é que isso está permitindo de que as pessoas tenham um mecanismo para que daqui a pouco elas possam ser controladas, né? Então, é como se a união entre o clima e agora a pandemia permitisse que tudo fosse acelerado mais rapidamente,
né? Então, hoje, a religião está muito próxima e muito do lado da política, no sentido de ajudar as pessoas para tratar dos seus problemas sociais e das questões da pandemia, né? Hoje, há algumas semanas, meses, o próprio Francisco comentou que é amar ao próximo e que nós amamos ao próximo se nós nos vacinamos, por exemplo. Então, se há um apoio muito claro do papado no aspecto de promover essas ferramentas, né? Então, muitas pessoas precisam se vacinar. Muitas pessoas entendem que não precisam se vacinar, mas a questão que está sendo colocada é que vai se obrigar a todos, aqueles que querem ou não. Embora historicamente, né, inclusive pelo aspecto médico, ninguém poderia ser obrigado a tomar algo, sendo que a pessoa se sente saudável, a tomar e ingerir algo no seu corpo, ou colocar algo no seu corpo contra a sua vontade, né? Então, como eu disse, nós não estamos falando nem contra, nem a favor das vacinas, mas o que estamos dizendo é que o passaporte verde não faz sentido. Se as vacinas são eficientes, não há necessidade de obrigar a todos. Se elas não são eficientes, não há necessidade de obrigar a todos, porque esse passaporte verde ele não vai gerar uma condição de 100% de imunidade para toda a população, até mesmo porque quem se vacina não tem risco zero de ser contaminado, né? Enfim, mas o que nós estamos dizendo é que se o clima unir ateus, religiosos, etc., então a questão da pandemia está unindo muito mais a igreja com o Estado no sentido de criar ferramentas, né, de controle, tá? Então o Rei do Norte reúne todos os movimentos religiosos sobre a fachada de intenções piedosas. E como eu comentei na semana passada também, adventistas do sétimo dia, né, que sempre ouviram e conhecem muito bem essas profecias, até antes da pandemia não enxergavam como isso ia ocorrer. O clima era um bom pretexto, mas ainda estava muito distante, né? Como ia se controlar tudo. Mas depois da pandemia a gente vê de que em horas, semanas, né, ou dias são adotadas medidas que afetam a todos e tem a ver com a questão do controle, né? Ainda não é, a pandemia não é a marca da besta, não é a imagem da besta, não vem o número 666 pela vacina, isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso, nós não estamos dizendo isso, nós estamos só dizendo de que há uma agenda que está se usando desse problema, dessa crise sanitária para avançar de forma, né, gigantesca com isso tudo que estava sendo profetizado, tá bom? Então, unidas todas as organizações, eles vão querer o quê? Promover o cuidado do planeta, seja através de um governo mundial. E um comentário que eu fiz também sobre essa questão da pandemia é que se do lado do bem, do lado da verdade, nós temos três mensagens angelicais e o braço direito da mensagem do terceiro anjo é a mensagem de saúde, e ela de fato vai fazer a diferença, e essa luz vai brilhar no mundo inteiro com maior intensidade quando o Espírito Santo for derramado no seu povo. A contrafação da mensagem de saúde pode ser que seja a mensagem da doença ou a mensagem da pandemia. Porque se há um meio que está unindo a todos para que esses mecanismos de controle ocorram, essa mensagem é de medo, coerção, né? Ou cuidado por você, pelo próximo, etc. Como eu disse novamente, eu creio que muitas pessoas precisam se vacinar porque tem risco. Eu não apoio a ideia de obrigar a todos, né? Pela questão que a gente falou da liberdade, etc. Mas o que a gente vê é que a política está levando de uma maneira muito, muito diferenciada, isso é inédito, é histórico, né? Para essa questão do avanço. Enfim, apenas para a gente refletir, tá?
Não estou dizendo que seja, mas pode ser que o braço direito, a contrafação do inimigo, dessa mensagem de saúde, de salvação verdadeira, seja uma mensagem de doença. Avançamos no tempo, né? 2020, ainda na figura dos Estados Unidos, porque a gente precisa sempre estar de olho, né, nas profecias, ora nos Estados Unidos, ora no papado. Não que seja o motivo da nossa atenção. Nosso motivo deveria ser sempre, né, entrega ao Senhor, comunhão com Ele todos os dias. Mas quando eu falo assim do ponto de vista profético, nossos olhos, nossas antenas precisam estar nesses dois movimentos, né, nessas duas lideranças. Essa figura é interessante, né, porque nós vemos um homem oposto com medidas, né, patrióticas, com medidas de criar barreiras, fronteiras, nacionalista, de direita, né, uma agenda oposta àquela proposta por Francisco. Ele foi dar e fazer uma homenagem ao antecessor de Francisco, João Paulo II. Muita coisa poderia ser dita, muita coisa poderia ser especulada com essa imagem, mas o que eu consigo entender é que o Rei do Norte ele está mais próximo dos Estados Unidos do que nós achamos. Seja democrata, seja republicano, seja quem for, há uma conexão que já foi estabelecida, como eu comentei, eu dei provas, né, nos estudos anteriores, desde inclusive a formação dos Estados Unidos, né, com os sinais na arquitetura, etc. Então, independente se for Biden, ou se vier um novo republicano, ou um novo democrata for eleito nos Estados Unidos, ou se vier um sucessor de Francisco, independente de quem for, você vê de que há uma conexão, tá? Entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, no aspecto ideológico, tá? Ainda esse ano, e eu começo a ver de que essas apresentações vão ficar defasadas daqui a 2 semanas, daqui a um mês, porque essa reunião ocorreu a semana passada, né? Então está fresquinho, está quente, saindo do forno, o encontro mais recente entre Biden e Francisco, como prelúdio, como pré-anúncio e preparação para a COP26, que foi citada na oração da Verini. Os Estados Unidos e o papado se encontraram por 90 minutos, né, para pelo menos entrar num acordo prévio no aspecto de o que vai ser proposto para o resto das nações em Glasgow. E eles chegaram a um acordo, né? E eu não preciso ter colocado o microfone lá dentro para dizer de que condiz com o que a gente está falando aqui. Clima, vacina e economia e crise econômica para proteger as pessoas e o mundo, né? Desses 3 problemas que chegaram até todos nós. Então tá aí, né? Por que todos são de preto e só ele de branco? Porque ele é na simbologia, né? No cerimonial, ele é o único que não tem mancha, que não tem pecado, né? Nós já falamos isso em Daniel 7, isso não é verdade, né? Independente se for o visitante for religioso ou político, só ele pode vestir de branco, tá? Como eu disse, fresquinho, saindo do forno. Essa foto foi tirada há 2 dias, 31 de outubro. E o G20, a União das 20 Nações Mais Poderosas do Mundo, acordou já assumir medidas para o clima, né, vacinas e economia. Para o clima, a proposta é manter a redução de 1,5 graus Celsius, né, na média do mundo. As vacinas, 40% da população até, se não me engano, final deste ano, e até junho, ou não lembro o mês de 2022, vacinar 70% da população. E economia, Banco Mundial atuar para tentar evitar problemas de inflação, né, desemprego, etc., etc., no mundo inteiro. E então eles vão desembolsar recursos para tratar esses 3 assuntos: clima, vacinas e economia. E por coincidência, né, vejam na sequência, né, quem manda no mundo está aqui na hierarquia econômica. Quem vem depois, né, por baixo. E eu não tenho a foto ainda de Glasgow, porque começou hoje.
Então, está vindo dos dois poderes que definem o rumo do mundo nos nossos dias, na sequência, e daqui a uns 3 dias, esperem nos jornais, inclusive já saiu hoje, né? Que já tem acordo, só não foi lançado oficialmente, confirmando esses objetivos e esses alvos para o clima, para as vacinas e para a economia. Tá? Então, é intrigante como desta vez, me parece, não posso confirmar, mas já fazendo uma profecia de uns 4, 5 dias, né, à frente, porque é isso que vai durar a conferência pelo clima, todos estarão a favor dessas medidas. Se haverá algum país que vai ficar contra, etc., etc., não vai ser do nível dos Estados Unidos na figura de Trump, né? Fechando tudo, eu não negocio nada, eu vou continuar emitindo, gerando combustíveis fósseis, estou nem aí, eu quero competir com a China. Não. Agora, me parece que todos estão convergindo para a adoção de medidas. Alguns vão pedir um pouco mais de tempo, talvez a China, a Índia, né, por causa do grau de desenvolvimento que elas têm, mas, inclusive, na proposta e na oposição que Bolsonaro tem hoje no Brasil, já o seu ministro está a favor de adotar medidas contra o avanço do desflorestamento da Amazônia, né? E aí virão recursos, virão mecanismos, virão uma série de medidas e alvo para que o Brasil também faça parte desses acordos. E falando na Amazônia, né, já há muito tempo se bate numa tecla, né, do socialismo, do comunismo, de que o pulmão não é do Brasil, é do mundo, né? Então, assim, você tenta quebrar barreiras de países, né, patriotismo, etc., etc., e você fala, não, se a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia precisa ser cuidada e protegida por todos, e o Brasil precisa colaborar. Por isso tudo, também o meu palpite é que ano que vem nós teremos com grandes chances o retorno, infelizmente, da esquerda para facilitar as coisas aqui no Brasil, né? Não é que eu seja bolsonarista, ao contrário, tá? Mas é apenas um palpite pessoal, tá bom? Então, a antiga União dos Povos, todos reunidos em Babilônia, né? Na Torre de Babel, ali foi um prelúdio do que um dia vai se repetir. Lembram-se lá? Houve um ecumenismo. Todos os povos foram reunidos naquela Torre de Babel e ali foi uma construção que envolveu economia, envolveu adoração, porque ali em cima da Torre de Babel é provável, os comentaristas falam de que haviam divindades, né? E ali era uma deliberada desobediência contra Deus. Se Deus nos enviar um castigo, se Deus enviar novamente um dilúvio, nós temos meios para nos salvarmos. Quem está dirigindo, quem está por trás de tudo isso, sabe que está indo contra a lei de Deus, contra o sábado, contra o quarto mandamento. E está justamente propondo algo para dizer: nós, sem Deus, conseguimos criar uma sociedade sustentável, uma economia, um mundo de paz, né? Sem guerras, vamos nos unir, etc, etc. Então, aqui, figura da Torre de Babel. Daqui a pouco nós veremos a união de todas as lideranças entregando nas mãos do papado legislações a favor do domingo, um domingo de paz, de calmaria, de tranquilidade para a economia, para o clima, para a família, para os valores da sociedade. Falta apenas eles escolherem aquele que nós sabemos e as profecias indicam quem será o líder que será aceito por todos, religiões, países, governos. Quem será o líder desse movimento? Já está profetizado. E, como eu disse, né, nunca antes nós víamos tantos sinais a respeito desses avanços, né? E por coincidência, né, no estudo de hoje nós estamos vendo que o início da conferência de Glasgow, né? Enfim, aqui eu queria terminar essa parte do aumento do poder e dessa união do Rei do Norte e do Sul,
fazendo uma recapitulação. E aqui eu queria fazer uma recapitulação bem curta e uma aplicação, principalmente uma aplicação. Na segunda-feira que vem, nós vamos falar a respeito do fim deste poder. Para Deus, o engano não se sustenta. Para Deus, a verdade vai prevalecer. Para Deus, o evangelho vai chegar a todos e a verdade vai libertar milhares. E muitos não vão se inclinar diante de um decreto de dominical, de domingo, ou futuramente um decreto de morte, tá? Daniel 11, 44 e 45 descrevem o fim desse poder e como. Então, não percam que em 2 versículos você vai ver como Deus vai vencer, tá? Mas aqui eu queria, nesses próximos minutos, bem rapidamente, fazer uma aplicação e a maneira de resumo. Eu acho que essa aplicação é muito importante, porque muitas pessoas não conseguem extrair de Daniel 11 algo para reconhecermos o que está ocorrendo hoje nos nossos dias. Então, a maneira de resumo, principalmente os versículos 40 até o 43. Nós estamos falando do final, os ataques finais, né? E o rei do norte representa o papado e tudo que ele consegue aglutinar, né? A direita religiosa, partidos políticos que têm na sua base, né, religião, protestantes, evangélicos, direita, ultradireita, né, aqueles que preservam os valores, toda essa área simpatiza com mais proximidade com a religião desviada da verdade, o papado. Oposto ao rei do norte está o rei do sul, que estaria o ateísmo, partidos de esquerda e movimentos, né, que adotam essa ideologia, tá? Como eu já comentei. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar é que em Daniel 11, o rei do norte está atacando o rei do sul, ok? Então, a primeira aplicação, você não precisa se enganar, porque o rei do norte ataca o rei do sul, você não precisa pensar de que ambos são inimigos. Na fachada são inimigos, mas né, na pirâmide, vamos dizer assim, né, na base, ninguém sabe que lá em cima, na hierarquia desses dois poderes, há uma amizade, há um vínculo. Quem está dirigindo isso é o inimigo, tá? Então, quem olha, quem não conhece a Bíblia, quem não conhece Daniel 11, principalmente, vai dizer, olha, esses dois são inimigos mortais, né? Biden é inimigo de Trump, Lula é inimigo de Bolsonaro, ok? Mas, biblicamente, nós vemos quem está por trás dos dois movimentos, herança do rei do norte e do sul. Não estou dizendo que o rei do sul é Lula, e muito menos que o rei do norte é Bolsonaro. Não estou dizendo isso. Na aplicação, estou dizendo que é simpatizante, familiarizado com os evangélicos, com a direita, poderíamos agrupar Bolsonaro na linha do norte, né, do rei do norte, e Lula no lado do sul, tá? Pela proposta social, comunista, socialista, etc. Sem entrar no mérito e sem querer falar uma bobagem para quem depois vai assistir isso aqui, tá? Então, primeira aplicação. Segunda, ambos têm a pretensão de atacar o povo de Deus. Ambos, ok? Não pensem que apenas o rei do sul. Não pensem que apenas o rei do norte. Ambos pretendem atacar o povo de Deus. Em Daniel 11, sempre ou era um ou era outro, e no final dos tempos, os dois atacarão o povo de Deus. Então, não adianta você, candidato a ser povo de Deus, e hoje eu creio que todos nós somos, pela fé, pelos méritos de Cristo, simpatizarmos com aqueles que são nossos inimigos, seja pelo lado do norte ou seja pelo lado do sul, ok? Então, eu quero fazer que vocês entendam um pouco das aplicações que eu consegui, as reflexões que eu consegui fazer, para que você consiga ter um discernimento maior e leve o evangelho não através da política e não através de ideologias às pessoas que precisam conhecer a verdade, porque a verdade liberta, tá bom? Não é através de Deus acima de todos, o Brasil, né, acima de tudo, enfim, desculpa se eu falei errado, que eu vou trazer pessoas para convertê-las aos pés de Cristo,
ok? Então, ambos são nossos inimigos, seja na sua herança, num galho, num desdobramento dessas árvores que eu mostrei semana passada, ok? Segunda conclusão. Perdão, estou voltando. Então, um desdobramento do rei do norte e do rei do sul é o que o inimigo tinha maquiavelicamente pensado e um filósofo, né, já tinha descrito. O inimigo criou a tese, a falsa religião, em resumo, o rei do norte e o papado, e ele criou o que se opõe à tese, ele criou a antítese, ou seja, o que se opõe à religião é o negacionismo da existência de Deus, que seria o ateísmo e a sua herança. Então, o inimigo, como eu disse, em 1798, cansado de usar o papado, já que já não serviu mais para ele, ele usou a Revolução Francesa. Deus não criou a Revolução Francesa. Não foi Deus que criou o iluminismo. Não foi Deus que criou o darwinismo, certo? Tudo vem do inimigo. Então, ele cria o quê? Um bando e o outro, e ele tenta encontrar no meio o quê? A síntese, tá? Então, o inimigo cria a tese, a antítese, porque ele quer que você esteja ou na tese ou na antítese. E prefere que muitos estejam na síntese. Lembram-se daquela figura onde eu mostrei o mundo inteiro com vários símbolos de religiões? Ele quer que você esteja. Não, você fala assim, não, eu não sou nem Bolsonaro, não sou nem Lula. Eu sou um pouco disso, um pouco daquilo, eu aceito tal discurso, eu posso praticar budismo, eu pratico acupuntura, eu faço yoga, mas eu acredito em Cristo, eu sou evangélico, mas eu aceito a missa. Estou jogando aqui só para trazer alguns elementos, tá? Hoje está na moda estar dentro da síntese, ter uma mente aberta, uma cabeça aberta e aceitar um pouco de tudo dessa salada chamada Babilônia. O inimigo deseja que Jerusalém esteja dentro da síntese. Não se enganem, não podemos nos enganar. Nós não estamos nem no norte, nem no sul, nem no centro. Muitos achamos, não, eu sou do centro, né? Enfim, vejam que eu vou usar aquela expressão popular, né? Se você corre, o bicho te pega. Bom, não lembro agora, né? Você não tem saída, você não tem escapatória, você está entre a espada e a parede. Você vai para o norte, vai para o sul, vai para o centro, o que que eu faço? Para onde que eu vou? O engano está permeando todos os lados, tá? Então, o papado está liderando a religião, a falsa religião e a direita religiosa. Primeira conclusão. A segunda, o lado oposto, o ateísmo, o rei do sul, e toda a sua herança está sendo liderada pelo inimigo, do mesmo jeito, da mesma maneira. E eu achei interessante essa caricatura. Se você vai pelo rei do norte ou pelo rei do sul, você vai ficar em problemas. Seja a favor de um protestantismo apostatado, onde os pastores fazem discursos políticos, onde esses pastores estão levando milhares de evangélicos ao engano, levando a quererem apoiarem uma agenda de patriotismo, de valores, etc., né? Jesus nunca, jamais misturaria a política com a religião. Não é num palanque político que se usa Deus acima de tudo. Política não tem nada a ver com religião, tá? Então, pela tese ou pela antítese, você vai ficar em problemas, ok? E na síntese também. Ou seja, por onde você for, você não tem escapatória, não tem saída. Então, como eu disse, uma outra reflexão usando essa ilustração. Seja de direita, simpatizante de direita, de centro ou de esquerda, você está em problemas. O que Deus quer para você e para mim é que nós tenhamos os pensamentos do alto, do reino dos céus, onde a base do governo de Deus precisa ser vivida nos nossos dias. Amor, serviço e missão, né? Comunhão, serviço e missão. Nós precisamos pensar nas coisas do alto.
ajudar ao próximo, servir, levar o evangelho, não nos envolvermos com política, não nos envolvermos com questões que aproximam a igreja do Estado, mesmo que sejam boas, muito sutis, há uma artimanha com isso, tá? Então, o que Deus quer é que nossos pensamentos estejam colocados para o alto, apenas para as questões do céu. E eu termino mostrando como é que nós poderíamos, né? Igual alguma vez alguém me perguntou, mas como que eu reconheço? Eu tenho que votar. Por quem que eu voto? Deus vai, se você orar, você vai ter sabedoria para escolher a melhor pessoa. Não escolha o que a mídia está intencionalmente tentando colocar em você, ou um lado ou o outro. Se a mídia quer criar o confronto, pense que a mídia está sendo usada por aquele que quer que você fique no centro, ou na direita ou na esquerda. Da luta entre ambos, o inimigo obtém o quê? Partidários, cria inimizade entre os irmãos, cria barreiras para que o evangelho seja propagado e levado, e faz com que nós, como igreja ou como membros, sejamos motivo de chacota, né? Perante aqueles que um dia, quem sabe, vão ou precisam receber a luz de nós. Então, não podemos nos envolver em nenhuma dessas linhas, muito menos o centro, tá? Então, como nós podemos fazer, então? De onde nós tiraremos a resposta? Do exemplo de Cristo. Cristo, nosso exemplo, sempre ele precisará ser o nosso exemplo. Se nós analisarmos, na época de Cristo, tinha Roma imperial subjugando Israel. E tinha a religião oficial simpatizando com o poder político e extraindo do povo benefício para eles se manterem no poder religioso. Homens hipócritas, manipuladores, que tinham um discurso politizado dentro das sinagogas, né? Os políticos e os religiosos não valiam nada, certo? Como nos nossos dias ou não? Mesma coisa. Aí eu pergunto para vocês, Jesus foi revolucionário? Ele quis promover um movimento social para atacar Roma? Ele foi subversivo? Ele foi capitalista? Tentou juntar um dinheiro para resolver os dois problemas? Ele fazia discursos políticos, ou na rua ou no templo, a favor ou contra esses dois movimentos? Ele era da esquerda socialista? Ele era um negacionista? Claro que não. Ele sabia das doenças, problemas, né, que o seu povo estava passando. Ele era fundamentalista? Ele era inclusivo? Estou usando algumas palavras que estão na moda, né? Jesus, como ele era o amor em pessoa, ele curava, sarava, transformava e impedia que as pessoas continuassem no pecado. Mas ele não se envolveu de forma nenhuma, ele denunciou a hipocrisia da religião falsa daquele tempo e ele disse para os governantes: você está aqui porque Deus te colocou, mas se não fosse por Deus, você não teria autoridade sobre mim. Precisamos mais do que nunca, e pelo tempo avançado, eu termino aqui, precisamos mais do que nunca pedir em oração ajuda a Deus por sabedoria para tratarmos dessa separação e da luta entre o rei do norte e o sul, para escolhermos que tipo de atitude nós teremos diante do discurso do clima, das vacinas e da economia, e ano que vem, para quem vai votar, né? Como saber escolher. Então, eu compartilho um pouco das minhas reflexões, tá? Às vezes muito disso não é colocado nas redes, porque desvinculado do aspecto bíblico nós estamos perdidos. Somente através da Bíblia que nós podemos encontrar discernimento e reconhecer em todos os aspectos onde estão as ciladas do inimigo. Isso não significa que a gente não vai cair numa delas, tá? Mas em Deus e nos seus méritos, né, os méritos de Cristo, nós podemos receber o seu poder para seguir seu exemplo, tá bom? Vamos, então, ter esse desejo de entregar a nossa vida a Cristo, não só pelo tempo que nós estamos vivendo, e sim para que possamos conduzir nossa igreja, nossa vida, nossa família por um caminho que Deus deseja, né? Vamos orar?
Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo. Nós podemos realizá-lo ainda em liberdade. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque tem pessoas interessadas em conhecer a respeito de ti, das tuas verdades. Coloca em nós o desejo, em primeiro e com prioridade, ó Deus, de ter uma comunhão pessoal, uma entrega total a ti, ó Deus, ao teu Filho, para que nós possamos, consequentemente, viver uma vida de acordo com os teus preceitos, teus mandamentos, ó Deus. Que nós possamos levar o Evangelho para as outras pessoas, que possamos eliminar qualquer ruído, qualquer filosofia, qualquer aspecto de Babilônia que possa estar no nosso meio, que possa prejudicar essa mensagem, ó Deus. Abençoe todas as pessoas que estão aqui, aqueles que em algum momento ouvirão esses estudos, para que todos nós possamos nos preparar para o grande dia e que possamos de braços abertos, com alegria, receber o teu Filho nas nuvens dos céus. São bênçãos que nós suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar. Amém.